Olá, paz do Senhor. Vamos dar sequência no Salmo 78, a partir do verso 37, que fala assim: Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou dele o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram num deserto e o entristeceram na solidão, voltaram para trás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando seus maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo o primogênito no Egito, primícias das suas forças nas tendas do Ecão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não alegrou a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que se amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se achavam prenhas, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Glória a Deus. Deus, ele operou muitas maravilhas no meio do povo dele, no meio do povo de Israel. Ele mandou muitas pragas ali no Egito para que o rei pudesse liberar o povo dele, e foi muita coisa que aconteceu, né? Foi as 7 pragas, e com muita
dificuldade, Deus conseguiu tirar o povo dele dali e guiou pelo deserto com todo o amor, todo o cuidado, toda a segurança que eles precisavam. Os inimigos que perseguiram eles, Deus fez com que as águas o cobrissem, e ainda assim, com tudo isso que o povo viu, o cuidado de Deus, ainda assim esse povo se rebelou contra o Senhor. Esse povo não fez conforme a palavra do Senhor, conforme a orientação de Deus para eles. Esse povo se revoltou e Deus por um tempo virou as costas contra eles e entregou a força do inimigo, deixou o inimigo dominar, escravizar eles. Deus se virou contra eles, não aceitou as ofertas, e que nós venhamos a ter esse cuidado, porque Deus, ele é paciente, ele é bondoso, ele é amor, mas tanto ele nos exortar, tanto ele nos ensinar, chega uma hora que ele fala, agora chega, agora eu não vou ouvir mais o seu clamor, não vou ouvir mais a sua oração. Então, que nós venhamos clamar a misericórdia do Senhor todos os dias das nossas vidas, para que o Senhor venha fazer conosco, igual ele fez com Davi. Ele elegeu Davi para cuidar do seu rebanho, cuidar do seu povo. Ele tirou Davi ali das ovelhas, né? Que Davi ele era pastor de ovelhas. Ele tirou Davi ali do campo para poder colocar no reinado. Não foi fácil, de quando ele ungiu a Davi até Davi assumir o trono. Davi passou por muita luta, foi um preparo muito grande para Davi assumir. E foram anos de luta, de batalha. Mas quando Davi chegou lá, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que Davi teve lá suas falhas, teve pecado sim, porque ninguém é santo, ninguém é perfeito aqui. O único santo que existiu na face da terra foi Jesus. Jesus foi o único santo. Todos os homens que Deus deixou aqui na Bíblia como exemplo para nós, esses homens tinham falhas, tinham pecados, eram igual eu e você. Então, que nós venhamos se levantar, que nós venhamos nos colocar nas mãos do Senhor, para que Deus venha nos usar para despertar muitas gentes, para nós ganharmos muitas almas para o Senhor Jesus, porque esse é o nosso objetivo aqui, conhecer a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos que passar essa verdade para outras pessoas que estão em um sono, que não estão vendo o que está acontecendo, porque aqueles que não conhecem o Senhor estão como se estivessem dormindo. São vivos mortos, que não estão mortos vivos, né? Estão vivos aí, mas estão mortos espiritualmente, que não têm conhecimento nenhum de Deus, do que é reto, do que devemos fazer. Então, que nós venhamos a aproveitar esse momento aqui de meditação na palavra do Senhor, nós venhamos a nos despertar, venhamos a compartilhar com outras pessoas, conversar com outras pessoas a respeito do que está aprendendo aqui, para que mais pessoas venham conhecer do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.